Sejam todos muito bem-vindos, amigos e seguidores do nosso canal. Que história é essa, Max? Que história é essa que o nosso canal do YouTube vai contar hoje? Vamos falar sobre esportes, vamos falar mais especificamente sobre futebol e vamos falar de um time da cidade de São Paulo, um time bastante renomado. Você que está nos assistindo, sabe por que o Palestra Itália se tornou Palmeiras? É o que nós vamos responder hoje. Mas se você gostar do vídeo, se você achar interessante a pauta do Que História é essa, Max, de hoje, se inscreva no nosso canal, salve o post e marque a sua rede de contatos e amigos. Em 20 de setembro de 1942, o Palestra Itália passava pela grande transformação de sua história. Era o primeiro jogo com o nome de Palmeiras, que substituía o antigo Palestra Itália. Mais do que o simbolismo do inaugural confronto com a nova alcunha, a partida mostrou que o Palmeiras sabia de fato ser brasileiro. E após morrer líder, nascia campeão, com uma maiúscula vitória por 3-1 diante do São Paulo. Para entender a importância da partida, precisamos compreender o contexto histórico da época. O ano de 1942 marcava o auge da Segunda Guerra Mundial. O Brasil vivia a ditadura do Estado Novo liderado por Getúlio Vargas, que desde 1930 rompia com a República Velha e assumia a cadeira que ocupou 24 anos, com uma breve interrupção no fim da década de 1940. Muito embora Getúlio parecesse não querer assumir claramente um lado no confronto, o governante com o tempo ficava sem saída. Afinal, ao mesmo tempo em que solicitava empréstimos de altos valores aos Estados Unidos, o que caracterizava uma parceria com o país norte-americano, adotava uma conduta governamental ao estilo de países do eixo, Itália, Alemanha e Japão, gerando grande polêmica. Mas, depois de alguns fatos que sugeriam possíveis ataques alemães contra navegações brasileiras, Vargas assumiu publicamente apoio militar aos Estados Unidos e, consequentemente, aos países aliados compostos, além dos norte-americanos, pela França, Grã-Bretanha e União Soviética. Após tomar um lado da guerra, o governo de Vargas, junto a uma parte da população brasileira, começou uma perseguição aos imigrantes e descendentes de alemães, italianos e japoneses que residiam no Brasil. Muito embora esses não tivessem culpa dos regimes totalitários impostos e buscavam na América justamente uma fuga aos governos dos seus países de origem. Em 11 de março de 1942, foi homologado sob decreto de número 4.166 a determinação de que todos os bens pertencentes a italianos, alemães e japoneses, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, poderiam ser confiscados e empregados pelo governo brasileiro. A partir de então, instituições e até mesmo cidadãos tiveram que mudar de nome para apagar qualquer semelhança com aqueles países. Clubes tradicionais como o Esporte Clube Germânia e o Palestra Itália de Minas Gerais passaram a se chamar Esporte Clube Pinheiros e Esporte Clube Cruzeiro, respectivamente. Em São Paulo, cidade na qual havia o maior número de imigrantes italianos no Brasil, não foi diferente, e o Palestra Itália teve que mudar o seu nome para não ter o Parque Antártica, na época o estádio mais moderno do Brasil, confiscado. Pelo medo de perder seu patrimônio, o presidente palestrino Ítalo Adami, após muita resistência, resolveu não lutar mais contra a lei e no final do mês passou o clube para o nome de Palestra de São Paulo. O escudo, antes em sua maioria vermelho, passou a conter o verde e amarelo da bandeira do Brasil. Mesmo com a adaptação e uma falsa sensação de que as coisas haviam sido resolvidas, meses mais tarde, o governo brasileiro novamente exigiu uma outra mudança de nome, alegando que a
palavra palestra remetesse à língua italiana, muito embora essa seja de origem grega e significasse local para exercícios físicos. A pressão era encabeçada pelos dirigentes do São Paulo Futebol Clube e aliados da elite paulistana que perseguiam de maneira injusta os imigrantes. Além do preconceito, outro motivo para a perseguição do clube tricolor para com Palestra era o fato de que ambos disputavam ponto a ponto o título do campeonato paulista. Tanta história envolvida, não é mesmo? Não era incomum os tricolores usarem o pejorativo apelido de carcamanos para os imigrantes, além de encabeçar um grande movimento de difamação do clube de origem ítalo-brasileiro. Em jornais era comum se referirem ao Palestra com as expressões de traidores à pátria e quinta coluna, termo usado para se referir a grupos clandestinos que atuavam dentro de um país em guerra, ajudando o inimigo, espionando e fazendo propaganda subversiva. No dia 14 de dezembro de 1942, os dirigentes se reuniram novamente para tomar a decisão da mudança de nome. A partir daquela data, o Palestra não seria mais usado e a cor vermelha deixaria de estar presente no escudo da equipe. Com rejeição de parte da torcida que achava a ideia muito radical, o Palestra de São Paulo teria seu nome trocado mais uma vez. Optou-se por manter o nome Società Sportiva, traduzida para o português, e também continuar com um P no escudo. Entre as opções, SE Brasil, SE Paulista, SE Paratininga, prevaleceu a sugestão do conselheiro Mário Minervino, Sociedade Esportiva Palmeiras. Quem teve a participação importante no processo foi o general do Exército, capitão Adalberto Mendes, que fora designado pelo Exército para servir em São Paulo e acabou conhecendo e se identificando com Palestra, criando laços de amizade com os dirigentes. O militar foi nomeado segundo vice-presidente por Ítalo Adame, sendo a figura patriota que amenizou e soube conduzir toda a pressão e hostilidade da qual Palestra era vítima. Segundo relatos do goleiro Oberdan Catani, décadas depois o elenco estava concentrado em uma chácara quando recebeu a notícia da mudança do nome. Ainda no mesmo depoimento, o arqueiro disse que os atletas já sabiam que era o São Paulo que estava por trás da determinação e que os jogadores ficaram entristecidos e chegaram até a chorar naquela noite. Sim, por ironia da bola, o primeiro confronto com o novo nome seria diante do São Paulo e poderia render o título de campeão paulista ao Palmeiras. Em partida válida pela penúltima rodada do campeonato, na tabela o Alviverde liderava com 18 jogos e 16 vitórias, enquanto o tricolor aparecia na segunda posição com 2 pontos a menos. Se caso o São Paulo ganhasse a partida, os rivais ficariam empatados na tabela, a vitória valia 2 pontos. Na última rodada, o Palmeiras tinha pela frente o Corinthians, enquanto o São Paulo ia pegar o Espanha de Santos, atual Jabaquara. Para garantir a taça, o treinador Armando Del Débio adotou o mesmo esquema que a equipe estava acostumada a atuar, 2-3-5, com Og Moreira transitando entre a linha de zaga e a de meio campo. No gol, o ainda jovem Oberdan Catani era uma peça fundamental da equipe. Junqueira e Begliomini eram os zagueiros. Og Deonério e Zezé Procópio fechavam o meio, Valdemar Fiume e Viladôniga eram os enganches com um trio ofensivo, Cláudio Pinho, Lima e Echevarrieta. Já o São Paulo, comandado pelo treinador uruguaio Conrado Ross, entra em campo com Doutor, Piolim e Virgílio, Lola, Noronha e Silva, Luizinho, Valdemar de Brito, Leônidas da Silva, Remo e Pardal.
Naquela tarde de domingo, 20 de setembro, um clima hostil estava preparado para receber o Palmeiras. Quase 46 mil pessoas lotaram o Pacaembu. E como já era de se esperar, a torcida antipalmeirense estava concentrada em maior número e já preparada para executar uma impiedosa vaia para recepcionar a entrada dos atletas em campo. Percebendo o clima hostil que enfrentaria, Adalberto notou que o treinador Del Débio tinha em mãos uma bandeira brasileira. Mesmo sabendo que a exibição do pavilhão nacional só era permitida em eventos internacionais, o militar chamou a responsabilidade para si e pediu para que os atletas entrassem carregando e exibindo a bandeira para toda a torcida. Com o general fardado e conduzindo a subida das escadas, os atletas corriam com a bandeira entrelaçadas entre os dedos. Era desse modo que se iniciava a trajetória alviverde com o Palmeiras, ou seja, uma profunda jogada de marketing bem-sucedida. Depois de alguns segundos de surpresa por parte de todos os presentes, os atletas foram aplaudidos e nenhum ato adverso foi desferido. O Palmeiras espantava a desconfiança e tensão colocada nos episódios antes da partida e mostrava para todos que sabe de fato ser brasileiro. A multidão no estádio via a volta por cima de um clube que resistiu à perseguição. Após o apito do juiz, era o São Paulo quem tomava a iniciativa, como definiu os jornais na época, como definiram, melhor dizendo. O Berdan segurou o placar no início do jogo com defesas magníficas, mas a alegria durou pouco. Logo após, aos 20 minutos, o atacante Cláudio Pinho abriu o placar no Pacaembu em um belo chute cruzado de primeira após a rebatida da zaga. O ponta teve a honra de marcar o primeiro gol do time, com o nome de Sociedade Esportiva Palmeiras. 3 minutos depois, o São Paulo empatou o jogo com um forte chute do meio-atacante Valdemar de Brito, para desespero dos palmeirenses. A partida ganhou ares dramáticos e passou a ser um jogo truncado. Porém, aos 43 minutos, o Palmeiras voltou a ficar à frente do placar com um gol de Del Nero. O primeiro tempo terminava 2-1 para a equipe verde-branca, que dava um longo passo para a conquista. Na segunda etapa, era o São Paulo quem novamente ia para cima, uma vez que apenas a vitória interessava. Mas, tal como no primeiro tempo, o Palmeiras não demorou muito para castigar o tricolor. Aos 15 minutos, houve uma confusão na meta tricolor após o escanteio batido por Cláudio Pinho. A defesa do tricolor se atrapalhou e a bola sobrou com Og Moreira, que pegou de raspão na bola. O chute torto encontrou Echevarrieta, que cabeceou com firmeza para o fundo da rede. Estava consolidada a vitória verde e branca. 4 minutos mais tarde, Virgílio fez pênalti em Og e foi expulso. Inconformado com a marcação, o capitão tricolor Luizinho, instruído pelos dirigentes do clube, orientou que a equipe não jogasse mais a partida. O árbitro Jaime Janeiro esperou 30 minutos para ver se o São Paulo retornava ao gramado. Como não voltou, decretou o término do jogo com vitória do Palmeiras por 3-1. Na súmula deixou escrito com todas as letras: o São Paulo fugiu. Pois é, isso é um pouquinho da história do futebol de São Paulo, da história do Brasil e da história mundial. Muitos não entendiam que existia uma rivalidade maior entre Palmeiras e São Paulo do que Palmeiras e Corinthians. Está aí a origem histórica da rivalidade em questão. Palestrino, tricolor, corintiano ou santista, ou qualquer outro time, que a paz prevaleça nos estádios junto com um bom senso e respeito ao adversário. É o que o canal Que História é Essa, Max, deseja aos esportistas do Brasil e do mundo. Esperamos que vocês tenham gostado
e até o nosso próximo vídeo encontro. Até mais, pessoal!